Então vamos lá, continuando. Vocês desculpem aquela hora, é que começou uma ventania e parece que ia derrubar tudo aqui em casa. Aí eu tive que desligar e correr para fechar as janelas e tudo por causa da chuva que estava vindo. No início de 2006, a retirada de israelenses teve continuidade. Em 2007, Gaza passou a ser governada pelo grupo islâmico Hamas, que não reconheceu os acordos assinados anteriormente. Como represália, em 2008, Israel iniciou uma campanha militar e um bloqueio que restringiu a circulação de mercadorias e pessoas em Gaza. Isso arrasou a economia local, aumentou o desemprego. Em 2019, para vocês terem uma ideia, 50% de pessoas do país estavam desempregadas e deteriorou ainda mais as condições de vida dessa população, uma das mais pobres da região. Em 2014, a tensão voltou a se intensificar quando sequestros e mortes ocorridos em Israel e em Gaza deram início a um período de violentos ataques. Desde 2018, milhares de moradores de Gaza vêm realizando protestos semanais para exigir a extinção dos bloqueios impostos por Israel, ações conhecidas como Grande Marcha do Retorno. Como resultado, Israel abriu mão de algumas restrições comerciais, aumentou o fornecimento de energia elétrica, entre outros. Porém, ainda hoje, a região vive impasses e conflitos esporádicos que dificultam as negociações de paz. Esse olhar geográfico vocês podem pular, só leiam o olhar geográfico, não precisa fazer atividade, porque eu acho interessante. E vamos aqui no Iraque. O Iraque é um importante produtor de petróleo. Em 1990, alegando que o Kuwait tinha infringido normas da OPEP, Saddam Hussein, então presidente do Iraque, ordenou a invasão ao país vizinho. O ataque provocou um conflito internacional e fez com que a ONU decretasse embargo comercial ao país. Em 1991, forças coligadas de 30 países, comandadas pelo Estados Unidos, bombardearam o Iraque e puseram fim à ocupação do Kuwait, pouco tempo depois. Após esse conflito, conhecido como Guerra do Golfo, a situação econômica e social do Iraque piorou bastante. Lutas internas entre xiitas e curdos agravaram os problemas. Acusado de produzir armas químicas e biológicas e de não contribuir com os inspetores de armamentos da Comissão Espacial das Nações Unidas, o Iraque foi atacado novamente em 1998. Até hoje, fala que não foi provado, que não encontraram nenhum tipo de arma lá, e que os Estados Unidos usou isso para que eles pudessem tomar conta daquele país, que ele é rico em petróleo. Em 2004, as ações contra as forças estadunidenses se intensificaram em todo o país. Entre os insurgente é aqueles que se rebelam, que insurgem contra determinadas autoridades. Havia sunitas, xiitas e fundamentalistas de outros países árabes, sob o comando do jordaniano Abu Musab al-Zarqawi, ligado à organização terrorista Al-Qaeda. No início de 2005, o Iraque, devastado por 3 guerras em pouco mais de 2 décadas e por um prolongado embargo econômico, era um país sem soberania. Desde a derrubada do regime de Saddam Hussein, o poder político vinha se mantendo nas mãos das tropas de ocupação da ONU, sob o comando estadunidense em 2007. Os Estados Unidos mantinham o país mais 160 mil soldados. A retirada total dos soldados estadunidenses ocorreu em dezembro de 2011. Em 2015, os Estados Unidos assumiram com a liderança de uma colisão contra a rede terrorista, denominada Estado Islâmico, sem o envio de soldados. Afeganistão. Há milhares de anos, o Afeganistão era um país integrado às grandes rotas comerciais, que costumam cruzar o seu território. Historicamente, isso fez com que esse país fosse disputado pelo Império Mongol
e por diversos povos como os turcos e os persas. No século XIX, o Afeganistão foi invadido pela Grã-Bretanha, conquistando sua independência em 1919. Em 1978, um governo comunista se instalou no Afeganistão com o apoio dos soviéticos que invadiram o país. Não sem resistência de rebeldes islâmicos, confrontos fizeram com que milhões de afegãos fugissem do país, com o desmantelamento da União Soviética. Vários grupos lutaram pelo poder. No fim da década de 1990, o grupo militante Talibã dominou grande parte do Afeganistão e passou a governar o país com uma interpretação rígida de Sharia, a lei islâmica. O Talibã era aliado à Al-Qaeda, grupo terrorista liderado pelo saudita Osama Bin Laden, que vivia no Afeganistão. A Al-Qaeda, gente, ela é muito perigosa. Ela planejou os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos, como estudamos já anteriormente, né? E sequestraram aviões comerciais estadunidenses e os utilizaram como mísseis em atentados suicidas, matando quase 3.000 pessoas. Os Estados Unidos exigiram que o Afeganistão entregasse Bin Laden. Com a recusa, tropas estadunidenses e britânicas atacaram o Afeganistão. Enfraquecidos pelo ataque, os afegãos da Aliança do Norte tomaram Cabul e colocaram fim ao regime do Talibã. Em novembro de 2001, a intervenção estadunidense continuou até 2014, quando foram encerradas as operações militares no Afeganistão. No entanto, o país ainda permanece ocupado por tropas internacionais. Ainda há tensão que se ampliou com a rearticulação do Talibã na fronteira com o Paquistão para reconquistar o poder no país completamente desestruturado por guerras. Décadas de guerra devastaram as condições de vida da população afegã. Como resultado, em cada 3 afegãos se deslocou nos últimos 6 anos, de acordo com a Organização Internacional de Migrações. Quer dizer, eles saíram dos seus locais porque já não aguentava mais, muitos morreram também. A Síria. Como já estudamos, a Primavera Árabe consistiu em diversas manifestações de revolta popular contra governos autoritários a partir de 2010. Esse movimento se iniciou nos países da África Setentrional, como Egito, Tunísia e Líbia. No entanto, a Primavera Árabe também repercutiu no Oriente Médio, com manifestações a favor da democracia. Contudo, na Síria, houve uma violenta repressão contra os manifestantes pelo ditador no poder, Bashar al-Assad. Esses conflitos serviram de estímulo para que grupos interessados em derrubar o governo se articulassem e iniciassem uma luta armada. O principal deles é o Estado Islâmico, organização fundamentalista, que tem como objetivo implantar um governo regido por leis islâmicas. O Oriente Médio é uma região onde rivalidades religiosas, étnicas e econômicas são marcantes, o que resulta na existência de diversos grupos antagônicos, cada um com seus interesses. Além disso, a situação da Síria é bastante complexa do ponto de vista geopolítico, pois diversos países se envolveram no conflito, como Israel, Arábia Saudita, Irã, Estados Unidos e Rússia. O apoio militar da Rússia foi fundamental para que o governo sírio reconquistasse territórios que haviam sido tomados pelo Estado Islâmico e por outras tropas rebeldes. O grande número de deslocados e refugiados por causa do conflito também resulta em tensões nos países vizinhos, que acolhem a maior parte dessa população. No mundo, a Síria é o país que mais gera refugiados. Estima-se que, no fim de 2017, existiam 12 milhões e 600 mil de sírios desalojados, sendo cerca de 6 milhões e 300 mil de refugiados e 6 milhões e 200 mil de deslocados
interno, isto é, de pessoas que deixaram seus lares, mas permaneceram no território sírio. Lembra do Big Brother que tinha... esqueci o nome dele agora. Que ele tentava trazer a família dele da Síria por causa desses conflitos mesmo. A maioria deles vive em campos de refugiado nos países vizinhos, como Líbano, Jordânia, Turquia, Iraque e Egito, em péssimas condições de vida. E dependendo da ajuda humanitária, na Europa, o deslocamento de refugiados sírios também é muito expressivo. Em 2015, por exemplo, quase 1 milhão de imigrantes, sobretudo sírios, chegou ao continente europeu, a maioria pelo mar Mediterrâneo. Esse movimento ganhou grande destaque na mídia internacional, em parte pelos acidentes na travessia que já deixaram. Quer dizer, muitos morrem ao tentar atravessar esses locais, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho da China. A China tem um histórico de conflitos com o Japão, pelo controle das ilhas estratégicas na região de Taiwan e também na Península da Coreia. Durante esses conflitos, a China obteve apoio militar dos Estados Unidos. Essa aliança durou até a Revolução Socialista Chinesa em 1949, quando o país se aproximou da União Soviética, líder do bloco socialista, mudando o eixo geopolítico de suas relações. Nesse período, a União Soviética influenciou a estruturação econômica da China com a aplicação de planos quinquenais. Eles tinham por base o modelo soviético de desenvolvimento da indústria de transformação e de mecânica pesada, praticamente sem investimentos no setor de bens de consumo. Os planos seguintes visavam a modernização do país e o desenvolvimento das indústrias ligadas à siderúrgica, extração e aproveitamento de petróleo, produção de fertilizantes e petroquímica. Em outras palavras, o governo passou a priorizar os setores básicos da produção industrial. Essa modernização se intensificou a partir de 1970 e possibilitou a ampliação de suas relações com outros países. Contudo, durante a adoção do segundo plano quinquenal, de 58 a 62, a China e a União Soviética se desentenderam quanto ao desenvolvimento da indústria bélica, que é as indústrias de armamento, e a instalação de arsenais militares. Com isso, os dois países romperam relações, porém nunca deixaram de se relacionar diplomaticamente, estabelecendo parcerias comerciais estratégicas. Na atualidade, a China é considerada uma superpotência com influência global. Desde a década de 80, o país se abriu para a economia de mercado e o comércio exterior, tornando-se um dos maiores exportadores. Politicamente, o Brasil se relaciona bem com ele, assim como outros também. Na atualidade, a China vem passando por um momento de tensões externas, especialmente após a eleição do presidente estadunidense Donald Trump. Esse é o caráter protecionista que passou a impor impostos mais elevados aos chineses para exportar produtos para os Estados Unidos. O Japão. Historicamente, o Japão foi considerado um país isolado dos demais. Em meados do século XVII, o clã que governava o país, temendo o aumento de influências estrangeiras, proibiu qualquer contato dos japoneses com o mundo exterior. Apenas a partir de 1854, o país começou a manter relações com a comunidade internacional. Na era Meiji, de 1868 a 1912, o Japão iniciou um período de expansão caracterizado pela ocupação de diversos países. As ilhas da Ásia, quase sempre de modo conflituoso, especialmente com a China. Nesse período, por exemplo, os dois países se envolveram em uma guerra pelo controle da Coreia e de Taiwan. Em 1940, depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão perde essa guerra e acaba tendo prejuízo enorme em seu país, quer dizer, aí até a reconstrução disso tudo demorou um pouco mais. A ocupação se deu até 1952, Estados Unidos promoveram mudanças políticas e econômicas, porque o país que perde acaba perdendo muita coisa economicamente. Na Índia, a época colonial Índia, Paquistão e Bangladesh integraram o chamado Raj britânico ou Indostão britânico. Desde 1947, Índia e Paquistão já envolveram em 4 guerras, desmembrando do Paquistão e na criação de Bangladesh. Os outros 3 conflitos
foram motivados pela disputa do próspero território da Caxemira. A Caxemira é ocupada por 57% de muçulmanos. Bom, nós terminamos aqui e na próxima aula, correção dos exercícios.